Muito boa noite, fala pessoal, estamos chegando com mais um Max Esporte pela nossa TV Max, os nossos encontros de todas as terças-feiras, lembrando os nossos apoios, Costa Azul Supermercados, é bom ter você aqui. RenTV, comprar para quê? Aluga, é muito melhor. E Restaurante Oiximene, 6 endereços à sua escolha, Lapa e Glória. Programa recheado, programa interessante, um programa bom, muita coisa acontecendo no mundo do futebol, muitas informações dos esportes olímpicos, o nosso correspondente internacional, para fazer o programa, como sempre, o apoio dos meus mosqueteiros. Para você, na tela, chegando, olha só, Daniel botou primeiro ali, olha, bacana, Otávio Bocão, sorriso, Dantielzinho, Sérgio Américo, Carlos Borges, o sorriso bonito do Jorge Ramos, e hoje na tela maior, uma homenagem a Marcelo Figueiredo, que está fazendo o programa do lado das Laranjeiras. Se virar a cabeça para a esquerda dele, ele ficará enebriado com o cenário que ele vê. É isso aí, gente. O programa já rolando sem perder tempo, e a primeira atração, você já sabe, é o futebol português. E quem sabe tudo de futebol português é o nosso querido Jaime Luiz, amigo do Jaime Diniz. Rapaz, tudo bem, Jaiminho? Tudo bem, Marcela, vamos aí, tudo tranquilo. Tá. Mande um abraço para Silvaninha, hein? Estamos torcendo, hein? Aquele abraço, Jaime, é isso aí. É legal. Para não perder tempo, a primeira pergunta, já que você levantou, Bocão, tem um bicho carpinteiro na sua cadeira, primeira pergunta para Jaime Luiz Bocão, boa noite. Muito boa noite, Mazela, meus companheiros, um prazer sempre imenso estar com vocês. Jaime Luiz, um grande abraço também. Eu queria saber de você, quem será o adversário do Futebol Clube do Porto? Se é que eu me expressei certo, né? Um grande abraço a você. Um abraço, Bocão. O Futebol Clube do Porto vai saber na próxima sexta-feira. Aliás, quinta-feira, em Nyon, na Suíça, a UEFA estará fazendo o sorteio da Champions. O Porto está no pote 1. Quem será o possível, este ou aquele, é adivinhação. Eu não me meto a fazer adivinhações, sinceramente. Agora, na oportunidade, a UEFA vai anunciar quem é o melhor jogador da temporada na Europa. Está entre 3 jogadores. Foram os mais votados pelos jornalistas e também pelos treinadores. Lewandowski, do Bayern de Munique, o goleiro do Bayern de Munique, Manuel Neuer, e o belga Kevin De Bruyne. E o Messi, e o Cristiano Ronaldo, e o Neymar, tudo fora. Não foram votados suficientemente para ir para essa decisão. É verdade, bem lembrado, Jaime. Sérgio Américo, boa noite, meu garoto. Boa noite para você, Mazela. Boa noite, meus companheiros da TV Max, no programa Max Esporte, aos telespectadores e, é claro, ao meu querido amigo Jaime Luiz. Jaime, eu que tenho raiz uruguaia, você sabe, quero saber. Luizito Soares, ele, por que não foi para a Juventus da Itália, Jaime? Meu querido Sérgio, um abraço. Realmente, o Luizito foi vedado na Itália, surpreendentemente. Isso por uma questão burocrática, mais nada. É que ele jogava na Espanha, ele é uruguaio, fala o mesmo idioma, não tinha problema. Na Itália, ele era obrigado para ser comunitário e não para ser um jogador dependente, um jogador estrangeiro, porque a Juventus não tinha a cota necessária para colocar mais estrangeiros. Então, o resultado é que ele teria que ser comunitário. E fez prova, foi obrigado a saber, embora casado com uma italiana, foi mal, e aí foi vetado. Mas, rapidinho, o Atlético de Madrid pegou, comprou, já estreou no final de semana, fez 2 gols, foi a grande sensação da equipe do Atlético de Madrid. Portanto, a Juventus ficou com o Morata, que é espanhol, mas que já jogou na Juventus e que fala bem italiano, escreve, é casado com uma italiana, está tudo em casa. Tudo é boa gente, tudo é boa gente. O negócio é casar, também casou com italiana, espanhola, mas tem que estudar, senão é reprovado na prova. A terceira pergunta é dele. Não é isso, Borges? Tem que estudar. Boa noite, meu querido Ursão.
Tem que estudar, e eu, quando olho para o lado esquerdo aqui, vejo a bandeira do Flamengo, o maior clube do mundo. O detalhe é o seguinte: boa noite para todos, boa noite ao pessoal que está nos ouvindo e acompanhando na Max Esporte. Eu quero saber do Jaime Luiz. O Benfica já vai vender um belo central, não é, meu querido Jaime Luiz? É isso, querido Borges. O Benfica vendeu o Rubem Dias, 23 anos, jogador da seleção portuguesa, capitão do Benfica e também da seleção, jogador realmente excepcional. Todo mundo estranhou, mas há uma razão nisto tudo. O Benfica já gastou 85 milhões. O fair play permite que o Benfica gaste 100 milhões, para que o Benfica não fique na situação do Futebol Clube do Porto, que foi multado, suspenso pela UEFA, e durante 2 anos o Porto não pode comprar jogadores, só pode trocar. Então, o que acontece? O Benfica vai ter o respaldo dessa venda, são 68 milhões, o Manchester City, o Guardiola mandou comprar rapidinho, e vai ficar com o argentino Otamendi. Otamendi, que jogou na seleção argentina, já jogou no Porto há uns anos atrás, e agora volta ao futebol português. É isso aí. Rapidinho, não posso me furtar de fazer um comentário quando o Jaime fala o seguinte: o Guardiola mandou comprar rapidinho essa fera do futebol português. Aí eu venho aqui para o futebol doméstico, o Odair Helma mandou comprar rapidinho o jogador Lucão para ir para o Fluminense. Aí eu vou me jogar da janela, não tem jeito. Boa noite, meu querido amigo, meu irmão Jorge Ramos. Boa noite para você também, Ricardo Mazella. Boa noite a todos os meus colegas da Max TV, do Max Esporte. Bom, Jaime, você sempre tem boas notícias, importantes notícias do futebol português. O que mais você pode falar das notícias do futebol português? Uma boa noite para você, meu querido Jaime Luiz. Meu querido Jorge, uma boa noite. Vamos começar pelo Campeonato Português, já que o Futebol Clube do Porto, o campeão, goleou o Boa Vista por 5-0, com uma exibição sensacional no segundo tempo. O Benfica também jogando muito bem, mas perdendo muitos gols. Ganhou da equipe do Moreirense por 2-0. Moreirense não perdia na Luz há 2 anos. O Sporting de Lisboa jogando na Mata Real com o Paços de Ferreira, que tinha como goleiro o Jordi, que era do Vasco da Gama, venceu por 2-0. Pela Liga da Europa, já jogaram. O Sporting de Lisboa foi a enfrentar o Aberdeen da Escócia, ganhou 1-0. O Rio Ave também foi bem na Turquia, venceu e eliminou o Besiktas por 2-1. Já os outros encontros só a partir de 20 de outubro. Em Assembleia Geral, a última e sensacional notícia, em Assembleia Geral no Benfica, os sócios se reuniram para votar a aprovação do orçamento e das contas do presidente. Estão discutidas ele isso, ele aquilo. Resultado, foi aprovado com 70% dos votos dos associados do Benfica, e isto acho que quer dizer muita coisa. O seu favoritismo, o favoritismo do Luís Felipe Vieira para a próxima eleição. E para fechar hoje, meu quinto mosqueteiro, Athos Portes Aramis d'Artagnan, temos que dar um nome em francês para Marcelo Figueiredo, é o nosso quinto mosqueteiro, e a pergunta para o nosso brilhante e querido amigo Jaime Luiz. Mazella, boa noite, grande abraço para você, a todos aqui no Max Esporte, ao Bocão, ao Serginho, ao Borges, ao Jorge, especialmente ao Jaime Luiz. Modestamente pode me chamar então de Zidane, já que é um nome francês qualquer, modestamente pode me chamar assim. Ô Jaime, na primeira resposta para o Bocão, você citou que o Messi, que o Cristiano Ronaldo, o Neymar, nenhum deles está aí nessa decisão, digamos assim, de melhor da Europa. O que passa com o menino Ney, Jaime Luiz? Olha, o Neymar, meu querido Marcelo, um abraço, viu-se envolvido, foi envolvido no jogo contra o Olympique de Marselha, com um jogador espanhol que o ofendeu, chamou de negro e mais não sei o quê. Enfim, teve problema racial. E isso acabou, a Federação Francesa multou o espanhol e suspendeu o Neymar, 2 jogos. Não entendi muito. Agora,
dizem que foi o Neymar que provocou problema de racismo e está sendo analisado e ameaça existe para que Neymar seja suspenso 10 jogos, o que quer dizer que ele só poderá jogar no próximo ano. É meio complicado, realmente. Neymar, infelizmente, mete-se em umas confusões que não dá para entender. É verdade, Jaime. Fica com a gente aí, Jaime. O negócio do Neymar, a gente pode até no segundo bloco dar uma passadinha, falar alguma coisa, que é impressionante. Esse rapaz não consegue ficar um mês sem estar longe dos holofotes, não pelo futebol apresentado, mas sempre por problemas que ele traz. Não sei se ele é culpado, inocente. Não sei, é complicado. Nada, eu acho nesse caso. Não sei, esse é um outro assunto que a gente não vai falar agora, porque agora, em vez de falar Neymar que é feio pra caramba, você é feio pra caramba, eu sou feio pra caramba, todos nós somos feios pra caramba, porque vem a nossa querida Mel Garcia com o judô. Você é feio também, Jorginho? Fala, Mel! Olá, Mazela, Mel Garcia na área com as notícias do mundo do judô. No último sábado, quando faltavam exatos 300 dias para os Jogos Olímpicos de Tóquio, o judô brasileiro celebrou a data da melhor forma possível, competindo e ganhando medalhas. Depois de 72 dias treinando em Portugal pela Missão Europa, os judocas brasileiros tiveram um último compromisso antes de voltar para casa e faturaram 16 medalhas na Taça Internacional Kiyoshi Kobayashi, competição organizada pela Federação Portuguesa de Judô. Foram 8 ouros, 5 pratas e 3 bronzes para a equipe brasileira que finalizou o torneio no primeiro lugar geral. Judocas de Portugal, Espanha e Guiné-Bissau também participaram do torneio, que não valeu pontos para o circuito mundial da Federação Internacional de Judô, mas serviu para a preparação do retorno das competições oficiais previstas para o final de outubro. No feminino ficaram com ouro Maria Portela, 70 quilos, Kathleen Quadros, 63 quilos e Jéssica Pereira, que em uma de suas primeiras competições na categoria menos de 57 quilos, se destacou ao superar na final a multicampeã portuguesa Thelma Monteiro, medalhista de bronze na Rio 2016, com um belo estrangulamento. No masculino, João Pedro Macedo, Marcelo Gomes, Rafael Buzacarini e Rafael Silva, o Baby, foram campeões. William Lima, Davi Lima e Guilherme Schmidt ficaram com a prata e Eduardo Katsuhiro levou o bronze. Essas foram as notícias de hoje do mundo da arte suave. Na próxima semana, vamos falar sobre um pouquinho mais do retorno das competições nacionais aqui no Max Esportes. Soromadê e até mais. Muito bem, Mel. Vocês viram em casa, né? Vocês viram a diferença da Mel para esses 6 caras horrorosos. Então, tá aí, Mel. Obrigado pelo carinho. Semana que vem você voltando com o judô. Hora e vez dos amantes da bola laranja. Chegando ele jogava muito, um baita de um técnico de basquetebol. Ele aqui do Max Esporte, Max Bigu Mendes. Olá, amigos do basquete, fãs da bola laranja aqui do Max Esporte. Estamos aqui mais uma vez para uma dica do basquete. Desta vez falarei sobre transição ofensiva, contra-ataque, 2 contra 1 e 3 contra 2. É sempre importante colocar a defesa em xeque em todas as duas situações, para que um marcador não marque 2 atacantes. A ideia também é chegar o mais próximo possível da cesta para uma bandeja ou um arremesso curto. Em ambas situações, não devemos arremessar as bolas de fora, mas sim o mais próximo possível perto do garrafão, porque caso haja um erro de bandeja, tem a possibilidade do rebote ofensivo. Então, treinadores de basquete, treinem bastante situação ofensiva de transição para que na hora do jogo nós possamos capitalizar cestas fáceis durante o contra-ataque, tá bom? Um grande abraço, nos veremos semana que vem aqui no Max Esporte. Valeu, Biguzinho, um abraço para você, meu querido amigo, nosso Marcos Bigu. Ficando nas quadras, mas tirando a cesta, botando a rede, sai do basquete para o vôlei, da bola laranja para a bola colorida, outra que exagera em belezas, em contraste com nós, vocês 6 aí, né? Eu tô fora dessa, não são 7 não, Marcelo, são 6, são vocês os feios. Daí, olha só, depois da Mel, chega a Maíra, a dupla MM. Maíra de Assis, querida, fala do vôlei. Olá, Mazelo, olá a todos do Max Esporte. Enquanto Taubaté Fubic e o Vôlei Renata disputam a liderança do Campeonato Paulista no masculino,
as equipes favoritas no feminino estrearam com vitória. Osasco São Cristóvão Saúde, São Paulo Barueri e SESI Bauru já somam 6 pontos e estão invictos no campeonato. Também disputam o Paulista as jogadoras do Renata Country Club Valinhos, São Caetano e o Esporte Clube Pinheiros. E tem campeonato novo na área. A Confederação Brasileira de Vôlei organiza o troféu Super Vôlei Banco do Brasil, que acontece entre 21 e 31 de outubro. O torneio foi criado para suprir a não realização dos playoffs das Superligas da temporada passada, canceladas por conta da pandemia de Covid-19. Os 8 times mais bem colocados na Superliga participam da disputa. E apesar de não ter premiações, o torneio ajudará os clubes a ganhar ritmo de jogo depois de tantos meses em pausa. E da quadra direto para a praia. As Areias de Saquarema sagraram mais uma dupla campeã no circuito brasileiro de vôlei de praia, André e George. O time manteve o título do último circuito e venceu a dupla estreante Guto e Arthur por 2-0. Terminada a primeira etapa da bolha do Centro de Desenvolvimento do Vôlei, a segunda etapa do circuito já tem data. Acontece entre 15 e 25 de outubro, também em Saquarema, no Rio de Janeiro. E depois desse giro pelo esporte, me despeço e passo a bola para você, Mazela. Tchau! Valeu, Maíra, querida. Beijo para você, Maíra. Enfeitando cada vez mais o nosso programa com voleibol. Max Esporte não é fraco, não, tem tudo aqui. Você fica muito bem informado dos nossos encontros de terça-feira, 8 da noite, meia-noite e quarta-feira, às 6 da manhã. E curtam, por favor, as nossas redes sociais. Vamos dar aquela moral, aquela força das nossas redes sociais. Olha só, tá chegando ele. É games. Bota até o óculos para falar. Ele vai falar de Liga Brasileira de Free Fire, ligas de futebol X11, uma nova mania. Muita coisa ele está chegando para falar. Paulo Bizarro, é com você. Olá, antes de mais nada, Bocão, Mulher Maravilha e Mulher Gato para você que tem fixação nesses personagens. E dá uma alegria para esse botafoguense que tá lá na zona de rebaixamento, ficar contentinho, passar a semana bem. Um abraço a todos os mosqueteiros por todo o carinho que demonstram por mim. E vamos para a Liga Brasileira de Free Fire, que continua pegando fogo, com o Santos em primeiro, Black Dragons em segundo, Flamengo em terceiro, mas agora seguido ali de pertinho pelo Timão, que vem mostrando que é grande na competição, e o Cruzeiro, que vai dando alegria para a sua torcida, que está tão carente no futebol. E tem novidade também na nova atualização do Free Fire. Você tem novas skins, mudança na jogabilidade, tá bem legal, vale a pena conferir. Para quem curte futebol eletrônico, PES 2021 Copa Mercosul para a plataforma de PlayStation com inscrições abertas. Organização da BNT Esporte, que também tem equipe de 11 contra 11, faz campeonatos de 3x3, 1 contra 1, desde lá do Win Eleven. Trabalho muito legal e o Tom é técnico de lá. O Tom, o cariocão aqui da Gema, é técnico da equipe BNT Esporte. Vale a pena dar uma conferida no site deles que está passando aqui. A CBGE e o Espaço Hub anunciaram parceria inédita para desenvolvimento em conjunto dos esportes eletrônicos no país. Aliás, nós vamos estar cobrindo tudo que for mencionado em todas as esferas, tanto municipal, estadual, federal, falando com vereadores, deputados e até senadores, cobrindo o desenvolvimento dos esportes eletrônicos no país, PL 383, tudo você vai ver por aqui. Afinal, os esportes eletrônicos são o mais inclusivo de todos os esportes que existem. Obrigado mais uma vez e lembre-se, para todo game over tem sempre um play again. Fiquem com Deus. Tchau! Vamos em frente, vamos em frente. Camisa da Mulher Maravilha, quase acertou, foi no sexo feminino, né? E uma que eu confesso de público, que eu era apaixonado quando era garoto, a Mulher Gato do Batman. Eu ficava louco com a Mulher Gato. Então tá aí. Mulher Maravilha, Mulher Gato. Quem chegou mais próximo foi o Bocão, porque falou a Penélope Charmosa. Tem um amigo nosso que está na Europa, que teve sérios problemas com a Mulher Gato no passado, aqui na Rua do Livramento, hein, Mazela? Depois tem que ir para o público, o telespectador ter uma noção, tem que dizer o nome, cara, senão ninguém vai entender nada, quem é o cara. Ah, meu Deus do céu. Tá na Bélgica. Ele é o amigo da Mulher Gato, mora na Bélgica.
gatinho, vamos em frente. Olha só, fechando o primeiro bloco, com o Jaime Luiz, Marcelo Figueiredo, Jorge Ramos, Sérgio Américo, Octávio Bocão e Carlos Borges, falando do nosso correspondente internacional, vizinho da Mulher Gato, o nosso grande Paulo César Oliveira. Vamos ao quadro completo dos últimos jogos para a classificação na Liga dos Campeões. Depois de uma excelente vitória em Tel Aviv, o Red Bull enfrenta na Áustria a equipe do Maccabi. O algoz do Benfica, depois de decepcionar na Rússia, onde perdeu por 2-1, enfrenta amanhã em Salônica a equipe do Krasnodar. E o fecho dos playoffs acontece na Dinamarca, onde o Midland enfrenta o Slavia de Praga depois do 0-0 registrado na República Tcheca. A equipe dinamarquesa vai tentar o fator casa para conseguir a classificação. E o nosso destaque final vai para a Bundesliga, campeonato alemão com 2 resultados surpreendentes no fim de semana. Em Augsburg, a equipe local bateu por 2-0 o Borussia Dortmund, mas a grande surpresa estava reservada para Hoffenheim, onde o campeão europeu e campeão alemão, o Bayern de Munique, foi impiedosamente goleado por 4-1 para a equipe do Hoffenheim. Agora na liderança, após 2 rodadas, estão justamente Augsburg e Hoffenheim, com 6 pontos ganhos em 6 pontos disputados. É o campeonato alemão que começa como atualmente, com as equipes pequenas dominando a competição. De Bruxelas, na Bélgica, Paulo César Oliveira. Valeu, Paulo! Paulo César Oliveira. Nosso programa não é fraco não, hein? Falamos de judô, futebol português, basquete, vôlei, games e o nosso correspondente internacional. Primeiro bloco recheado, agitado, muitas informações. Segundo e terceiro blocos discutindo o que aconteceu e que vai acontecer no futebol do Rio e no futebol do Brasil. Deixa eu mandar um beijo carinhoso para o meu querido Jaime Luiz, que agora vai voltar às atividades, tem que andar muito pelas ruas de Porto Real, muito folheto, muita coisa, tem que fazer muito trabalho para que tudo vá correr bem. Jaime, um beijo para você, hein? Um abraço, muito obrigado. Um abraço para os companheiros. Um bom fim de semana. Tá legal. Eu mando um beijo, ele manda um abraço. Pô, que formalidade. Pô, um beijo, Jaime. Um beijo para você, meu querido. Valeu, então. E eu queria agradecer também Oi? Vale os dois. Tá bom, beijo e então. abraço. Tá bom, fechou. E a boate na casa do Marcelo tá ótima. Acende, apaga, tá uma maravilha. Dani, tá ótimo. Para o segundo bloco, eu vou mudar um pouquinho, então, até porque o Borges reclamou que eu olho em vez do Fluminense, vou ter que dar uma mudada para o segundo bloco, já. Cuidado para quando você olhar para o lado esquerdo, você não cair aí, né? É verdade, vai cair embasbacado. Só lembrando que o meu mal ou bem está fora da zona do rebaixamento, o teu continua lá embaixo, na zona de rebaixamento. Um beijo, Bocão. Já a gente volta aqui com o Max Esporte. O Rio corre para Max. Muito bem, estamos de volta com o Max Esporte, segundo bloco para você. Primeiro bloco agitadíssimo, com vários esportes olímpicos, com várias atrações. Agora vamos nos concentrar no futebol, o que aconteceu no final de semana, o que vai acontecer daqui para frente. Muita coisa, jogo ontem, mas sempre lembrando, é importantíssimo. Os apoios, é isso aí. Com a gente sempre, Costa Azul Supermercados, é bom ter você aqui. REN TV, comprar para quê? Aluga é muito melhor, meu amigo Júlio Cosentino, animadíssimo com a vitória do Fluminense. E restaurante Oiximenes, 6 endereços à sua escolha. Dá para escolher na Lapa e na Glória, o Regis e o Chimeninho, esperando sempre você. E felizes com o empate do Flamengo também em São Paulo, diante do Palmeiras. Dando sequência ao nosso programa, meus mosqueteiros, time completaço hoje. Tem os 4 mosqueteiros e agora o 5º mosqueteiro. Tem Sérgio Américo, tem Jorge Ramos, tem Otávio Bocão, tem Carlos Borges e tem o Marcelo Figueiredo com a gente, sempre juntos. É o nosso time completaço hoje. Nosso capitão Jorge Ramos, que é o craque do time, só coordenando, Marcelo aqui, Marcelo lá, Sérgio e tal. Mas não vamos perder tempo falando abobrinha.
Mas eu estou impossível hoje, eu estou impossível. Depois dos 4-0 de ontem, eu estou impossível. Olha aqui, ó. Começando o segundo bloco, eu gostaria de rápido levantar. O Bocão me falou agora há pouco, no primeiro bloco, a respeito do Neymar, do problema de suspensão, de racismo. Dá um toque nisso, Bocão, por favor. Mazela, eu tenho algumas restrições do que as pessoas pensam em relação ao Neymar fora de campo. O Neymar é o último, para mim, a última joia que o Brasil produziu nesses últimos anos. É claro que ele tem um temperamento, uma personalidade muito forte em relação ao que se faz, e eu acho que ele até amadureceu em relação ao que ele fazia antes. Mas esse caso de racismo é uma coisa muito séria, não é brincadeira. Não se pode fazer uma avaliação de você chamar um cara de maricón, que é gay em espanhol, e chamar um cara de racista, que é uma coisa predominante. Estão talvez no mesmo nível, a gente acha, mas talvez na brincadeira, a gente não chama hoje um cara de macaco. Não existe isso. A gente chamava na época um jogador de negão, que era o Pelé, foi sempre chamado de negão pelos seus próprios companheiros. E pela imprensa esportiva, vocês sabem muito mais do que eu, porque vocês são muito mais experientes. Agora, chamar um cara de maricón, de bobeira, a gente chamava isso na Espanha brincando no vestiário. Agora, chamar um cara de macaco é uma coisa mais grave. Então, acho que tem que ter um pouco mais de restrição. Eu acho que o Neymar não tem nem que ser punido, independente de qualquer coisa. Eu acho que a punição tem que ser para o jogador. Nós vivemos num século XXI em que as redes sociais são um tribunal de justiça. Então, eu estou totalmente em desacordo, não concordo de nada com que a punição em relação ao Neymar. Alguém quer entrar nessa discussão? Alguém quer falar? Fala, Borges. Rapidamente. Eu acho que está no mesmo patamar. Você não pode chamar o cara de maricón, porque a partir do momento que você chama o cara de maricón, o cara respondeu em termos de macaco, pô. Um tem um peso maior do que o outro. Os dois são altamente errados. Os dois. Eu acho que o Neymar... O problema do Neymar, só para fechar, o problema do Neymar é a assessoria, é o pai dele. Como, por exemplo, do Ronaldinho é o irmão dele. Fala você, Américo. Não, só para dizer o seguinte. Nessa situação, para mim, os dois lados estão errados. O jogador espanhol e o Neymar. O Neymar chamou de maricón e o cara chamou o Neymar de macaco. Problema que realmente os tempos mudaram. Tudo agora tem uma significância, tem uma importância 1 bilhão de vezes, porque o Bocão já foi jogador. Eu tenho certeza que esse tipo de xingamento, não estou dizendo que está certo, mas isso acontece desde que começou o futebol. Lógico que eu não concordo, mas tudo torna-se muito mais complicado nos dias atuais. Agora, os dois estão errados. O problema é que o Neymar, há quanto tempo esse rapaz não joga a bola que se espera dele? Na Copa do Mundo foi um caicai danado. É uma celebridade, o cara está mais preocupado com rede social que futebol. Então ele deve ter tido muitas curtidas, porque realmente reclamou do racismo. Não que ele esteja errado, repito, mas o Neymar tem que jogar bola, né, Mazela? Alguém quer acrescentar, Jorge ou Marcelão? Vermelho para os dois, vai pro chuveiro, tchau. Igual o futebol. Agrediu vermelho, revidou vermelho também, os dois estão erradíssimos. Eu acho que o Marcelo fechou bem o assunto. Mas só para complementar a minha opinião particular, sem esticar, cara, a gente brinca no vestiário, pô, deixa ele ser viadinho, deixa ele ser... Agora a gente nunca deixa ele ser macaco, pô, isso não existe. A diferença é grande para mim. No bordão de jogador, isso aí eu acho que tem uma disparidade enorme. Bom, é a sua opinião. Olha, em casa você pode participar pelas redes sociais, dê a opinião, curta as nossas redes, fala no Bocão, tá certo, tá errado. Vamos fechar o assunto, Jorge. Eu acho que hoje em dia o mundo, né, ficou muito pequenininho, então qualquer coisa, existem as patrulhas ideológicas no mundo inteiro. E é claro que existe uma diferença entre você brincar com um amigo, um companheiro, chamar ele de negão, ô, tadinho, não sei o quê, existe. Agora, a forma como você faz isso. E hoje o mundo está patrulhado o tempo inteiro. Então, fazem a leitura labial. Não dá para fazer mais isso. Hoje não dá para fazer mais isso. Então, o Neymar errou, o outro jogador também errou e devem ser punidos aí com uma multa pecuniária ou com suspensão, que é o mais provável que aconteça nos próximos jogos. Bom, é isso aí. Lembrando que a brincadeira não foi no vestiário, foi no campo, era uma área profissional, cada um defendendo o seu clube, então tem um outro contexto isso aí.
Mas é um assunto polêmico, falamos, o Bocão levantou esse assunto, acho que foi legal, foi bem digerido e vamos tocando a bola no nosso Max Sport, nossos encontros de todas as terças, 8 da noite, repeteco, meia-noite, quarta-feira, 6 da manhã. Programa agitado, primeiro bloco bom, o segundo começou quente. E por falar em quente, Marcelo Figueiredo, Flamengo e Palmeiras no domingo, independente do resultado, também foi uma polêmica. Tem jogo 10 minutos antes, a gente descobriu que a bola iria rolar, hein? Que loucura! Mas era lamentável. Quando teve um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da Covid, deveria ter também um minuto de silêncio em homenagem a mais um falecimento, mais um fato que leva ao falecimento do futebol. Todos errados, os dirigentes todos, Flamengo, Palmeiras, nenhum dirigente pensa no todo, só pensam no próprio clube. Todos fazem alianças quando há interesse, são alianças momentâneas, quando pensam que um pode ajudar o outro, em detrimento de um outro, enfim, não tem nenhum santo nessa história. O Flamengo, desportivamente, tentou não ter a desvantagem dos desfalques, o Palmeiras, desportivamente, tentou ter vantagem dos desfalques, e ninguém pensou efetivamente na saúde. É historinha isso que pensou em saúde. Os jogadores que têm mais possibilidade, mais nome, mais fama, mais carreira, mais mercado, tudo isso. Nenhum deles fala nada, pelo contrário, são todos omissos, praticamente todos omissos. Então a gente fica preocupado com a saúde deles quando eles mesmos não estão preocupados com isso. Fica uma grande roda de negócio e, lamentavelmente, o público que paga por isso, o torcedor do Palmeiras também, nessa daí também foi vítima. É tudo deprimente, mas eu não vejo nenhum bonzinho, nenhum santinho nessa história, não, infelizmente. Ô, Mazelo, só colocar o seguinte, ninguém veio a público, porque aquele Twitter colocado que os jogadores queriam um jogo, logicamente foi o Palmeiras que bota lá no Twitter do Palmeiras, no site do Palmeiras, para levantar o assunto. Agora, o seu Vanderlei Luxemburgo, que em agosto falou que não deveria ter jogo se tivesse o número pequeno até de Covid. Ele não veio a público. Porque é funcionário do Palmeiras, tinha que vir a público. Como também o seu Felipe Melo, que falou besteira, dizendo que os caras estão de sacanagem. Não estão de sacanagem porque chegaram, porque o cara perdeu o aquecimento. E o Flamengo está errado. O Palmeiras está errado, a CBF está errado, está todo mundo errado. Tá todo mundo errado. Agora, o seu Vanderlei Luxemburgo, que é uma pessoa pública, deveria chegar e falar aqui, em agosto eu falei isso. Então eu acho que... Mas ele não falou, ficou calado, como disse Marcelo Figueiredo, todo mundo calado. Vocês são culpados dessa baderna no futebol. Fala, Sérgio. Não acho não. Não é só o Flamengo que é culpado, não. Só o Flamengo. Deixa eu falar uma situação também. Eu concordo com o que vocês estão falando, apesar das polêmicas. Eu acho que a política, a vontade de, esportivamente, não perder terreno prevaleceu. O que menos foi cogitado realmente foi a saúde dos jogadores, que é uma coisa que eu prezo. Quem me conhece sabe que eu não estou sendo hipócrita. Mas o que menos se pensou foi saúde de jogador. Foi tudo política. O Flamengo, a bem da verdade, até escudado pela legalidade, porque usou o artifício do Sindiclubes, o Sindicato de Funcionários de Clubes, que é presidido pelo José Pinheiro, que eu conheço muito bem, é o chefe da segurança do Flamengo. Mas aí esse presidente do Atlético Mineiro querer aparecer, dizendo que o Flamengo tem que ser banido, que vai entrar com recurso, não pode, porque não foi o Flamengo que pediu o adiamento do jogo através do Sindiclubes, foi o próprio Sindiclubes. Então, foi uma estratégia do Flamengo para ser questionada? Foi golpe baixo? Pode até ser, mas o Flamengo está legal. Agora, o que eu queria falar só para encerrar... Por que o Sindiclubes não fez o início do Campeonato Carioca? Perfeito, só um minutinho. Agora, o que eu acho que tem que ser levado em consideração, vamos falar da parte das 4 linhas, né? Que belo trabalho é feito na divisão de base do Flamengo. O goleiro Hugo, o goleiraço, não jogava 9 meses, o lateral Ramon, o Guilherme Bala, a garotada do Flamengo, que os dirigentes fora de campo perturbaram o ambiente, eles dentro de campo fizeram um grande espetáculo e não se intimidaram diante de um Palmeiras que achava que ia golear e empatou. Bom, é o seguinte, o Palmeiras, na minha opinião, enche a bola do Palmeiras, principalmente a crônica de São Paulo. Eu não consigo ver nada demais no Palmeiras. Nada demais, nada. Esse goleiro que o Flamengo meteu, o terceiro goleiro, o garoto é bom. A minha pergunta para você era exatamente essa, Sérgio. Você se antecipou. Eu queria falar de campo bola e o Flamengo merecia até um resultado melhor. Fala, Bocão.
responsável por esse trabalho, Maurício Souza, meu amigo Mauricinho, que faz um trabalho espetacular na base do Flamengo, e aí mostrou esse grande jogo. Por mais que o Palmeiras fosse aquém, concordo com você, Marcelo, em relação a isso, o Flamengo foi superior ao Palmeiras em termos técnicos, táticos. Eu acho que isso é um trabalho do Mauricinho. Em relação ao funcionário do Flamengo, que é o presidente do Sindiclubes, por que ele não fez isso no Campeonato Carioca? Para a volta ao futebol. Por que ele não entrou e falou assim, não temos que ter jogo? Enfim, essa é a minha observação. Não, mas ele em momento algum... Peraí, ele em momento algum, ele poderia entrar lá atrás. Ele entrou agora porque tem um número excessivo de jogadores com Covid. Tinha um número excessivo de jogadores com Covid. Vocês têm que ter. Não, mas o próprio Vanderlei Luxemburgo, lá em agosto, disse que dos 40, 13 jogadores, o restante você traz o cara do juvenil e tal. Você pode botar até 50. Bota o garoto do mirim, do pré-mirim, da escolinha. Estão botando na conta do Luxemburgo agora? Vocês estão botando na conta do Luxemburgo? Pô, não. Eu estou falando... Já está sendo repetitivo o assunto. Eu estou falando que o Luxemburgo tinha que vir falar, ele tinha que botar a cara dele na frente das câmeras e falar o que ele... Porque se ele disse lá em agosto, por que ele não falou agora? Perfeito. Ô Jorge, você como ponto de equilíbrio do programa, fecha esse assunto aí, porque já começaram a exagerar aqui. Eu acho que é uma grande mediocridade no mundo atual, né? E o futebol não fica fora disso, né? Se o Flamengo tinha razão em adiar o jogo, eu acho até que tinha razão, o Flamengo atrás foi muito mal. Então, o coração... Como aqui parece também que o coração fala mais alto em alguns momentos, eu acho que falou mais alto. Na verdade, há uma grande mediocridade em tudo, do ser humano. Nós estamos passando pelo pior momento da história, um dos piores momentos da história, que é essa coisa de querer se dar bem com tudo, entendeu? Então o Flamengo agora foi prejudicado, chiou. Mas não estou falando só do Flamengo, não. É Botafogo, Flamengo, Vasco, Fluminense, Santos, Atlético, é todo mundo, entendeu? Então não adianta a gente... torcer para cá ou para lá. O que a gente tem que fazer é mostrar a barbaridade que está sendo feita com esses jogadores. Eles se abraçam, vão para casa, abraçam a família, e está todo mundo pegando Covid. Há uma segunda onda de Covid que está em alguns lugares do Brasil. Inclusive, eu conversei com o Walter Feldman, sobre a volta de público ao estádio, e ele falou para mim que isso não vai acontecer, pelo menos nesse ano. Não pode. É isso aí. Não pode. Então, perfeito. Boa informação trazida por você, meu querido Jorge Ramos. Então, já que é assunto da CBF, pessoal, olha só, eu quero a opinião de cada um, mas de forma objetiva e direta para o nosso telespectador aqui do Max Sport. O Flamengo está sendo antipatizado, está conseguindo antipatizar, brigar com todo mundo? O Flamengo agora é o patinho feio, Marcelo Figueiredo? Mas ela é do momento, porque o Flamengo conseguiu, teoricamente, se organizar financeiramente, dentro de campo o time rendeu, mas é a fase. Quem foi o chefe da delegação da Seleção Brasileira na Copa América e, durante esse período de chefia, conversou com o Felipe Luiz? Foi o Landim. Então, tudo é momento. Quem foi o chefe da delegação na Copa da África? Foi o Sanches, o André Sanches. E por aí vai, Marcelo. Todo mundo se entende, bota tudo no mesmo saco, amarra e coloca ali de lado para não dar nenhuma intoxicação. Fala, Sérgio. É isso. Eu tenho dito até nas minhas redes sociais, a diretoria do Flamengo se fechou numa bolha e só está olhando para o próprio umbigo. E isso, é claro, cria uma antipatia dentro do clube, onde já existe uma oposição forte à gestão do Landim, independentemente dos bons resultados esportivos e financeiros. Então, são atitudes que acabam realmente sendo antipáticas. Agora, tem outro detalhe, né, Marcelo? Com todo respeito, por exemplo, ao Mequinha, nosso América, todo mundo gosta do América porque não ganha de ninguém. Então, quando um clube realmente massacra seus adversários dentro de campo e tem uma boa gestão, é claro que ele vai se tornar antipático. E mais ainda quando a diretoria toma determinadas atitudes, como acontece com essa diretoria do Flamengo. O outro rubro-negro, fala, Borges. Calma, Borges, eu vou te chamar, Borges. Você é rubro-negro, é você. Não, pode falar. Você tá muito feliz com os 4-0, mas não vai nessa não, porque 4-0 foi enganoso. O problema é o seguinte, o que o Marcelo Figueiredo falou, e você levantou o assunto, de que os clubes estão contra, Bani, Flamengo, isso é tudo para inglês ver. Isso é tudo para inglês ver.
É só ter a próxima reunião da CBF, tá todo mundo se abraçando, tá todo mundo dizendo ok, beleza. Então não tem isso aí. Agora, que o Flamengo esteja errado, eu até concordo que esteja errado em ter voltado o futebol antes. Agora, que o Flamengo, por exemplo, o próprio diretor jurídico do Flamengo, filho do Lúcio de Abrantes, disse o seguinte: o Flamengo é uma empresa, e como empresa ele tem que pensar, por exemplo, o shopping abriu? Não abriu? A loja não abriu? Então tem que abrir o estádio porque é uma empresa. Está errado. Não é uma empresa, é um futebol. Isso aí, tudo bem que possa ter até administrado como empresa, mas não dessa maneira, né? São vidas humanas. O problema é que eu vou fazer. Isso. Se é uma empresa, ele deveria pensar também e saudar os compromissos lá atrás com a coisa que aconteceram, que até hoje não pagou todo mundo. Então, se é uma empresa, vamos agir como empresa, tem direitos e obrigações. Cumpra as obrigações também. Bom, eu quero seguir com o programa. Fala, Jorginho. Não, só para dar uma opinião aqui, eu acho que o Borges é muito simplista, né, na análise, entendeu? Respeito o que ele fala, mas não concordo em nenhum momento com o que ele fala, porque ele está sendo simplista demais numa coisa que é muito maior. A gente está falando de vidas humanas, entendeu? É claro que a economia tem que rodar, mas você tem que ter protocolos, né, para que isso aconteça no momento como a gente está vivendo. É isso, não pode ser tão simplista assim. Então não é Flamengo, todo mundo tem que ter um trabalho, fazer um trabalho de conscientização nesse momento. É isso que eu acho. Eu quero virar a página, mas fala, Bocão, para fechar, pelo amor de Deus, diga. Não esqueçamos que o Flamengo pegou o gancho da briga do nosso presidente com a emissora que era detentora dos direitos do campeonato aí, para justamente criar a medida provisória. Então, é isso aí. Aconteceu, isso é fato, e o Flamengo prejudicou, sim, voltando ao futebol. Então, tem um pouco mais da palavra bom senso, não existiu em nenhum momento. Bom, olha o tempo. Marcelo, 10 segundos. Rapidinho, essa medida provisória, essa MP do mandante, o Flamengo é o cabeça, de forma errada, eu acho, e vários clubes que reclamaram do Flamengo no domingo estão junto com o Flamengo nessa MP. É tudo interesse, é tudo momentâneo, não tem ninguém, todo mundo pensa ali, como é que eu posso ajudar o meu? Exatamente. O problema é que cada um olha pro seu próprio Fechou umbigo. o assunto com chave de ouro, Marcelo. O seu Bocão, o seu Borges, os outros dois não. Olha o tempo, olha a hora. Como diria o Sérgio Moraes, olha a hora. Olha a hora, Bocão, Botafogo, 8 empates, Bocão, zona de rebaixamento. Você tentou me sacanear no primeiro bloco, te dei na canela. Zona de rebaixamento, 8 empates, Bocão. A nível de resultado não tá bem o Botafogo, evidentemente, mas eu acho que tem um jogo amanhã importantíssimo contra o último colocado, que é o Bahia, e aí pode dar um salto maior. Pega o Fluminense, são 3 jogos em casa, Botafogo e Bahia, Botafogo e Fluminense domingo e Botafogo e Palmeiras na outra quarta-feira. Botafogo pode sim sair dessa zona de rebaixamento, não vem jogando tão mal, mas eu acho que a nível de resultado precisa melhorar, não está perdendo. Então, Jorge Ramos, o que é necessário para o Botafogo, além de jogar bem, conseguir a vitória? Bom, primeiro o Botafogo tem que jogar coletivamente, né? O Paulo Autuori, ele estabelece sistemas de jogo para cada momento. O jogador brasileiro tem dificuldade disso. O Botafogo não consegue os resultados, muitos empates, está na zona do rebaixamento, precisa melhorar, né, sem dúvida nenhuma. Agora, sofre com essas mudanças feitas pelo Paulo Autuori, que é mais para ser supervisor do que para ser técnico, eu acho, nesse momento. Ô Sérgio Américo, você que acompanhou muitos anos o Botafogo, esse jogo que foi da primeira rodada e vai ser colocado amanhã em dia, a tabela certinha, Botafogo e Bahia. O que esperar desse jogo? Porque o Botafogo vai pegar o Bahia, que vem de 3 derrotas com o Mano Menezes. Bom, vai ser um jogo extremamente complicado para o Botafogo, porque em que pese o Bahia estar nessa draga, logicamente ele também vai para campo no desespero, precisa pontuar. É um jogo de 6 pontos para as equipes, tanto para a Bahia como para o Botafogo. Agora, o que me preocupa no Botafogo, eu tenho visto alguns jogos do Botafogo, o time realmente demonstra uma falta de objetividade do meio para frente incrível, falta criatividade, o homem é popado, quando entra parece que está dormindo,
o Calu precisa de bola para ele na frente, é técnico, tem qualidade, mas a bola não chega. E me parece um time extremamente burocrático, como seu treinador. O Jorge Ramos falou e eu concordo. O Paulo Tuori, repito, faz tesão para ser treinador, então pede logo demissão e busca um outro setor de atividade. O Botafogo é um time muito burocrático e o seu treinador não demonstra aquela tesão que se esperava. Então, por tudo isso, vai ser um jogo muito complicado, Marcelo. O elenco do Botafogo é ruim, do meio campo para frente, o Marcelo Figueiredo, como os amigos estão destacando aqui? Eu acho... Ruim não é, mas também bom não é. É um elenco mediano, depende do dia do jogo, do encaixe da partida, não é ficar no muro, mas é médio e está de bom tamanho. Eu concordo com o Bocão, o Botafogo tem menos pontos do que vem jogando, ao contrário do Vasco, que tem mais pontos do que vem jogando. E o campeonato do Botafogo vai ser esse. O Botafogo está aplaudindo, imagino eu, internamente, isso sim, a passagem para as oitavas da Copa do Brasil. Pela grana, e dependendo do sorteio aí, quem sabe em tese pode chegar às quartas de uma forma menos difícil, o sorteio depois de amanhã, quinta-feira. Então, acredito que o Botafogo, a torcida, é difícil pedir isso para entender, o Bocão sabe muito melhor que eu, obviamente, mas tem que entender que é isso. Por enquanto está ali embaixo, mas tentar não passar muito sufoco, e buscar na Copa do Brasil. É o que tem no momento. Ô Borges, o Marcelo falou que o Botafogo, a pontuação é mentirosa porque o desempenho é melhor. E que o Vasco, a pontuação é mentirosa porque o desempenho é pior. O que você tem a dizer, Carlos Borges? Futebol, não tem mentira. Futebol é bola lá dentro. Botou lá dentro, marcou, ganhou, ou empatou ou perdeu. Então, não tem mentira. O cara tá em 18º colocado. O cara tá lá em último na maratona. Tem mentira, o cara da frente tá correndo mais do que ele? Não, é porque ele é ruim. 18º é ruim. 18º tá numa posição ruim. 11 pontos, tá numa posição ruim e muito empate. E quanto mais empatar, pior ainda. O Borges descobriu a 18ª colocação é muito ruim. Ô Borges, o Jorge Ramos está pegando no seu pé direto hoje, hein, Borges? Tô aqui, eu tô light. Falamos de Flamengo, falamos de Botafogo. No próximo bloco vamos voltar a falar muito de futebol e vamos saber também o que aconteceu com o Fluminense no dia de ontem, metendo 4-0 no possante Curitiba, que também tem uma pontuação mentirosa, que o time é horroroso. Mas, enfim, o Fluminense venceu, é o que importa. E o Vasco da Gama será também motivo de mais assunto aqui no Max Esporte, porque o Rio sempre corre para Max. Muito bem, e a reta final do nosso Max Esporte, os nossos encontros de todas as terças-feiras. Que bom, semana passa rápido e ficamos juntos mais uma vez aqui na TV Max. Sempre com oferecimento de Costa Azul Supermercados. É bom ter você aqui. Rent TV, comprar para quê? Aluga, é muito melhor. Restaurantes Oiximenes, 6 endereços à sua escolha. Lapa e Glória, só escolher, sempre será muito bem atendido. Voltamos com a reta final, com os meus mosqueteiros, Jorge Ramos, Sérgio Américo, Otávio Bocão, meu querido Carlos Borges, e também o nosso Zidane, Marcelo Figueiredo, a equipe hoje toda reunida, discutindo o que está acontecendo no futebol do Rio, no futebol do Brasil. Falamos bem do Flamengo, falamos bem do Botafogo. Eu queria abrir esse bloco. Marcelo, a boate depois você dá o endereço, viu? Que tá bombando. Assim, pois é. Depois vamos e olha que eu mudei, né? Eu mudei do primeiro bloco para o segundo, agora para o terceiro, mas tá impressionante aqui. Impressionante. Vamos os embalos de terça-feira à noite. Eu me lembro do Bocão dançando John Travolta, que o Bocão dança bem pra caramba. Olha só, Fluminense, John Travolta. O nome do personagem era Tony Maneiro, nos embalos de sábado à noite. Olha aqui. Fluminense 4-0 para o Coritiba. Jorge Ramos, foi um resultado mentiroso? Não, acho que não. Eu acho que foi assim, talvez um pouco maior do que
qualquer um de nós pudesse imaginar, porque foram 2 bolas na trave, né, que o Coritiba colocou, mas o Fluminense, quando estava 1-0, conseguiu fazer o seu segundo gol, e ali, de uma certa forma, ele mudou a partida. E alguns jogadores que não estavam se destacando tanto apareceram. Primeiro que o Fluminense fez um golaço com o Michel Araújo, jogador que estava precisando, né, de uma boa apresentação, e aquele gol enche de ânimo, né, e cria um espírito de corpo muito grande na equipe. Todo mundo foi comemorar com ele. Depois, o Fluminense tomou esse sufoco, né, foi um jogo ainda muito indefinido, e aí depois que fez o segundo gol, deslanchou, e até o Paulo Henrique Ganso fez um gol, batendo muito bem a penalidade, perna esquerda, né, na lateral ali da rede, e o Fluminense está ali, né, próximo ao Flamengo, que todo mundo considera o grande elenco, e é o grande elenco, mas o Fluminense está ali, a 1 ponto de diferença do Flamengo. E lá na frente, lá em cima, com mais pontos, a equipe do Atlético Mineiro, que está na liderança do campeonato. Então, achei um resultado excelente e a apresentação, a partir desse segundo gol, muito boa do Fluminense. Mazella? O Atlético tem 24 pontos, Fluminense 17, Fluminense está a 1 ponto do Vasco e do Botafogo, ambos com 18. Vasco e Flamengo. Perdão. Desculpe, Borges. Você viu o jogo comigo, ligou, Marcela, ficou animado. O que te surpreendeu mais no time do Fluminense ontem, Borges? Fora o Felipe Cardoso, que mandou um abraço para você, disse, eu sei fazer gol, viu, seu Mazella? Ele foi lá, fez o gol. Eu acho que a fragilidade, você colocou no final do outro bloco, a questão da fragilidade do Coritiba. Eu acho que o Fluminense foi muito bem, teve, logicamente, o gol do Michel Araújo. A partir daí, o segundo gol também facilitou tudo para o Fluminense. E agora o Odair Helma, perfeito. Disse, não vamos nos animar. Não é para empolgar. Apenas um resultado atípico de 4-0. Poderia ser 1-0, como foi muito Fluminense e Curitiba. Eu acho que foi atípico. O Odair Helma, perfeito. Nada de animar. Vamos com os pés no chão. Meu Deus do céu. Olha aqui. O Borges e o Bocão querem me provocar. Então, rapidamente, meu querido Sérgio Américo, meu querido Bocão e Marcelo Figueiredo. Eu vou falar rapidinho, porque eu não posso esticar muito hoje o programa. É uma noite para não se esquecer. 1-0, gol do Michel Araújo no dia do seu aniversário. 2-0, gol do Felipe Cardoso com passe de Igor Julião. Não podemos esquecer isso. 3-0, gol do Nino, que vinha mal no passe do Matheus Ferraz, que voltou. 4-0, gol de pênalti do Ganso. É para não se esquecer. O cara perde um gol fácil quando estava 1-0 para o Coritiba, para o Fluminense, perdão. O cara perdeu um gol fácil. Perdão, o Fluminense só teve uma cabeçada do Nino no primeiro tempo. O Coritiba teve 2 chances para empatar por incompetência. O Fluminense não tem nada com isso. Entendeu? E vinha mal. Depois dos 20 minutos do primeiro tempo, parou de jogar. O Coritiba cresceu. Até o segundo tempo começou da mesma maneira. O time vinha mal, achou o segundo gol do Igor Julião com o Felipe. Aí desandou, teve jogador expulso. Foi fácil. Eu quero ver o time do Fluminense daqui para frente. Jamais. Vitória aqui, ó. Vitória santa do Fluminense. Vitória santa. Mas eu acho que tem muito capim para ser cortado, hein, Sérgio Américo? Sim, agora, para acrescentar a tudo que foi dito, e eu concordo plenamente, e para não me tornar repetitivo, o que eu queria falar é sobre o ocaso da carreira do atacante Fred. O Fred veio para o Fluminense e houve uma expectativa muito grande do torcedor, uma estratégia de marketing foi montada e ficou na estratégia de marketing. Ontem, ele entrou em campo, figura apagada, acabou substituído. E isso já está acontecendo com o Fred, não é de agora não. Já tem no mínimo 2, 3 anos. No Cruzeiro, ano passado, foi um desastre. E ele veio para o Fluminense e está muito mal. Alguns amigos me disseram, tricolores como o Mazella, mas ele vem de Covid. Então ele está com Covid há 6, 7 anos. Porque eu não falei isso. O futebol que você espera dele. Não, eu disse amigos meus que são tricolores como o Mazella. Não falei que foi você que falou. Entendeu? Ok. Então, só para complementar, o que eu disse é que o Fred, se ele vem de Covid, ele vem de Covid há muitos anos, que há muito tempo não pratica um bom futebol. Então é uma pena. Creio que o Fluminense tem que fazer todas as homenagens possíveis e imagináveis ao Fred pelo que ele representou. Mas para jogar bola, acho que o Fred tem que pendurar as chuteiras. É um ex-jogador em atividade, Bocão?
Eu queria falar um pouco sobre o Fluminense, mas o Fred eu acho que já deu também. O jogador pode ser muito atuante no vestiário, mas em relação a esse ano atípico do futebol mundial, dos esportes coletivos, eu acho que vou ser repetitivo também. Não se pode associar o nível de desempenho com o nível de resultado. Então, terão equipes que vão jogar mal e ganhar jogo. E eu acho que o mais importante hoje é o resultado para o Fluminense, assim como que eu queria que fosse para o Botafogo. Se o Coritiba jogou melhor que o Fluminense e não fez o gol, o Fluminense conseguiu resgatar jogadores a nível individual que foram importantíssimos para a vitória do Fluminense ontem. Se o coletivo funcionou e os jogadores individualmente deram resposta ao Odair, eu acho que o Fluminense fez por merecer a vitória. Esse é o mais importante hoje para que se tenha resultado dentro do campo. Então eu acho que o Odair Helma continua fazendo um bom trabalho para o Fluminense, mesmo tendo um material humano fragilizado. Eu prefiro ouvir isso do que ser surdo. Com todo respeito. É isso aí. O Odair fazendo um bom trabalho, vocês não podem analisar resultado, pelo amor de Deus. Quem seria o treinador do Fluminense hoje no mercado? Não sei, eu não sou pago para isso. Quem tem que ganhar, os caras ganham pra caceta lá e o Fluminense, por causa de um resultado, mas graças a Deus venceu. Mazela. Ele tem suas convicções como treinador, cara. Mas se não tá dando... Tá bom, o Fluminense foi desclasificado da Sul-Americana, desclassificado da Copa do Brasil, ganhou um turno com o Flamengo. O Fluminense não fez nada de produtivo esse ano. Por causa de um resultado, Marcelo, de 4-0, que foi ótimo, se descolou da zona de rebaixamento lá atrás, deu uma boa avançada e colou na turma de cima, é maravilhoso. Mas a gente tem que analisar como um todo, não o resultado isolado. Fala, Marcelo. Eu concordo com você nisso do resultado isolado, fica um pouco perdido, e até por isso, talvez também, mas deve ter a questão política, imagino eu, o time saiu do estádio Newton Santos escoltado. Tivemos vários protestos ontem de torcedores após o jogo, não foi antes, não foi após. O Digão, que não atuou, parou para falar com a torcida, o ônibus saiu escoltado. É claro que tem uma questão política, o Mário Bittencourt e o Celso Barros, presidente e vice-presidente geral, ambos eleitos, não se falam. O Celso Barros está quase proibido, praticamente, de ir às Laranjeiras, modo de dizer, não tem os detalhes dessa briga política, isso tudo atrapalha também. O ano do Fluminense é horroroso. Fala, Jorge, diga lá, irmão. Não, eu queria fazer uma pergunta para o Sérgio Américo, posso? Claro. Faça. Ô, Sérgio, o Atlético Mineiro, que lidera o campeonato, ele foi eliminado da Copa do Brasil? O Atlético se foi eliminado da Copa do Brasil? Foi, não foi? Foi. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, existe assim, é claro que o Fluminense não está jogando aquilo, nenhum time, inclusive, no Campeonato Brasileiro, está jogando aquilo que a gente considera um excelente futebol. Mas, de tudo o que aconteceu, a pandemia, todos os problemas relacionados à estruturação desse ano, o calendário e tal, o Fluminense agora está ali na 7ª colocação e só não é não está um pouco mais acima por uma questão ali de um gol perdido e tal, poderia estar até acima. Então eu acho que esse ano é um ano muito atípico em relação a outros anos, né? E eu acho que ninguém está lá em cima, tanto que quem lidera o campeonato foi eliminado por uma equipe, era uma equipe bem, o Marcelo deve lembrar. Afogados. O Atlético Mineiro, que lidera o Campeonato Brasileiro, foi eliminado pelo Afogados. Então, o que eu quero dizer com isso? Sim. Pois é. Então, o time cresce, Jorge, o time cresceu com a mudança de técnico. E o Fluminense poderia estar muito melhor se tivesse um técnico, na minha opinião, melhor. É a minha posição. O time é bom pra caramba, o time do Atlético Mineiro é muito bom. Respeito a você. Mas não rodava com os outros, não rodava. Isso pode ser uma mudança, a gente tem uma cultura muito na mudança do técnico. Pode ser que o jogador, quando muda o técnico, mude, como mudou com o Atlético Mineiro. O Fluminense pode ser que aconteça isso também, mas eu estou só situando que é uma situação que acontece também com quem lidera o campeonato, às vezes independentemente do técnico. No caso aí houve a mudança e talvez seja por isso, porque ele é um treinador. A resposta está aí, cara. Quem foi o campeão mineiro? Eu não me lembro se foi o Cruzeiro, se foi o Atlético América. Atlético. Foi o Atlético, né? Fala, Bocão. Com ele. Fala, Bocão. Então, São Paulo, o Atlético estava campeão. É com o São Paulo, exatamente. Então é isso. É questão de opinião. O público que está nos vendo na TV Max, cada um tem a sua posição. A gente não quer impor a verdade para ninguém. Cara, a gente fala o que a gente imagina, o que a gente pensa. E você em casa concorda, discorda, curta as nossas redes sociais.
E vamos em frente, que o negócio aqui tá bom, tá agitado. Vamos ver Fluminense e Botafogo no domingo. Eu vou fazer uma inversãozinha. Já que um está na zona de rebaixamento, outro está lá em cima, mas são quase que equivalentes, que a gente pode até... Um joga bem e perde ou não ganha, o outro não joga tão bem e está conseguindo ganhar. É um duelo interessante. Quem ganha esse jogo, Borges? É um jogo difícil. Eu coloco mais um empate, porque o Botafogo, lógico, vem fazendo até um bom futebol, mas não tem conseguido os resultados. Como eu disse, 8 empates é muita coisa e quanto mais empate, pior. E o Fluminense vem numa vitória. Deu outro gás. Eu acho que dá empate. 1-1. Você não acredita, Bocão, que esse jogo a postura do Botafogo vai depender muito do jogo de amanhã contra o Bahia? Eu ia falar sobre isso, Mazela. Acho que vai depender muito do jogo contra o Bahia. Que se o Botafogo ganha, cria uma segurança em relação aos jogadores do último passe, que não vem sendo bem efetivo do Botafogo, as finalizações. O jogador tem medo de bater na bola, muito por conta dessa insegurança. Uma vitória sobre o Bahia motiva o Botafogo para jogar contra o Fluminense. E aí eu acho que é um jogo bastante equilibrado, até por ser clássico, né? No meio de semana, amanhã, nós só temos Botafogo e Bahia, é isso? Não tem mais nada. O Flamengo não joga, o Corinthians não joga. Né? São jogos atrasados. Flamengo joga na competição sul-americana, Copa Libertadores da América, bicampeão. Ele joga contra o Independente Del Valle no Maracanã. Não faça isso. Não vai tirar o Flamengo do programa, não. Novo gramado do Maracanã. Olha só, então rapidinho, eu queria só o Marcelo, rapidinho, vamos falar do Vasco, antes de não estourar o programa, vou ter que cortar. O Vasco está enganando ou não está enganando? O Ramon é a diferença de um time limitado no Vasco? Eu coloco isso para você, Marcelo. Não, a diferença para mim era a dupla Benítez e Cano. O Cano perdeu essa efetividade de um toque e um gol, e o Benítez andou sendo poupado alguns jogos. Com isso, o Vasco começou a variar demais, no meu modo de ver. E o Vasco vai ter pela frente simplesmente o Atlético Mineiro, domingo 20h30, em Minas. Então, é um momento onde o Vasco vem cambaleando, é um momento para mostrar uma retomada. Mas eu acredito que o Campeonato do Vasco também é esse atual. Alguns jogos ali aqui, não lá embaixo, longe disso, mas também longe daquela liderança na terceira, quarta rodada no saldo de gols. Ô Sérgio, eu insisto na pergunta, já que a gente falava em técnico que pode render mais, botamos o São Paulo no positivo, eu boto o Odair no negativo, o Ramon está mais para positivo ou para negativo no elenco limitado? Eu acredito que o Ramon está mais para o lado positivo, Mazela, mas infelizmente foi colocado o Ramon por grande parte da mídia num pedestal que não deveria ser posto nesse patamar. Começou então essa coisa que jornalismo esportivo vira entretenimento em determinados setores, aí começou essa brincadeira de ramonização, aí botando gente rezando. Não é isso, cara. O futebol não é uma ciência exata e o Ramon lida com sérias limitações. Então, eu acredito que ele é um treinador positivo, mas colocá-lo num patamar em que ele ainda não está, porque precisa ainda aprender muito como treinador, foi um grande jogador. E agora, como treinador, está fazendo um bom trabalho. Mas aí muita gente da mídia começou a endeusar o cara e foi o que se viu. O Vasco não tem gás para se manter na liderança do brasileiro durante muito tempo, já está caindo posições. E como disse o Marcelo Figueiredo, eu concordo, depende muito do Cano e do Benítez. Como, devido ao excesso de jogos, o Benítez vem sendo poupado e o Cano sente falta das bolas do Benítez, o Vasco fica aí no meio do caminho. Ramon, bom treinador, mas calma, não adianta endeusar o cara que não é hora. Olha só, Jorge, me dá uma luz aí, Jorge. Você que é o nosso chefe do programa aí, para me poder me posicionar aqui. Programa ao vivo, a gente fala essas coisas, não tem problema nenhum, não. Olha aqui, ó. Vamos então fechar. Fluminense e Botafogo, Botafogo e Bahia amanhã. Os nossos placares que a gente nunca acerta, mas vale pela brincadeira. Sérgio Américo. 1-0 Botafogo. Bocão. Bom, desde já mandar um abraço, já que vai encerrar o programa. A hora do jabá, vai. Rápido, olha o horário. Aí mandar um abraço para Maria do Cachorro Quente, da Maia Lacerda, no Estácio, que ela está sempre assistindo a gente. Ela tem um cachorro quente lá, uma hamburgueria, muito legal. Eu acho que o Botafogo nível caiu, de 2-1. Vai comer de graça.
O nível caiu de restaurante para cachorro quente. Lá se vão os 4 minutos, ó. Maria, um beijo pra você, Maria. Bocão comendo hambúrguer, cachorro quente. Ai, meu Deus do céu. Olha a hora, olha o resultado. Você falou o placar, Bocão? Você falou o placar, desculpa, eu não vi. 2-1 Botafogo. Depois do cachorro quente eu me enrolei. Quem falta falar, eu já me perdi. Quem falta falar, não sei. 1-0 Botafogo. 1-0 Botafogo. 1-0 Botafogo. Alguém faltou, não? Falou já, Marcelo? Ô, Marcelo, deixa eu dar o palpite de domingo. Botafogo 2, Fluminense 1. Palpite de amanhã. Bahia 1, Botafogo 0. De forma objetiva, Fluminense e Botafogo, Sérgio, que não o Sérgio Américo falou. Fluminense e Botafogo, 2-0 Fluminense. Jorge Ramos. Olha, eu vou dar o placar também do jogo com o Bahia, que eu não dei. Acho que o Botafogo vai vencer o Bahia, né, por 1-0. Com o Fluminense está no momento melhor, deve vencer a partida. Mas eu vou votar com o coração, vou falar 1-0 Botafogo. Perfeito. E fala você, Bote, Fluminense e Botafogo. Como eu não voto com o coração, 1-1 já tinha dado Botafogo e Fluminense. 1-0 tá Botafogo ok. e Bahia. Vamos rapidinho para não estourar demais. O jogo de amanhã. Amanhã é o jogo do Flamengo? Nem sei mais. Já me rolei. Amanhã. 9h30 da noite no Maracanã com Campo Novo. Fala, Marcelo. Placar. 0-0. Sérgio Américo. 2-0 Flamengo com os Mengão Boys. Você, Jorginho. Eu acho que o empate serve para as duas partidas. Eu vou botar no empate 1-1. Você, Bocão. Contra quem é, desculpa? Bocão. Del Valle. Fala o placar, não interessa. Flamengo de alguém, bota aí, fala o placar. 3-0 Del Valle. Pronto, fechou, bacana. Fala você, Borges. Como eu não sou uma pessoa vingativa... Não, o Flamengo ainda não. Como eu não sou uma pessoa vingativa, não quero ganhar de 5 de novo, 1-0 tá bom. 1-0 Flamengo. Para fechar, para não deixar o Vasco e Atlético Mineiro no domingo. Vamos ver se a gente já está errando tudo, vamos ver se a gente acerta. Começo com você, Bocão. Vasco e Atlético Mineiro. 2-1 Vasco. 2-1 Vasco. Bocão, falou você, Sérgio Américo. 1-0 Vasco, gol de Benítez, se jogar. Você, Jorginho. 1-0 Vasco, gol de Cano, vai voltar, vai desencantar. 4 jogos sem marcar. Marcelo Figueiredo. Galo 2-0. E você, Borges, para fechar com o Vasco da Gama. 3-0 Atlético Mineiro. Tá certo, então. Estamos encerrando o nosso programa. Está na hora, né, Jorge? Estamos encerrando o nosso programa. É isso aí. Obrigado, um beijo, Sérgio Américo, um beijo, Otávio Bocão, um beijo, Carlos Borges, um beijo, Jorge Ramos, um beijo, Marcelo Figueiredo, e um beijo para você que nos acompanhou e nos acompanha sempre, todas as terças, 8 da noite, repeteco, meia-noite, quarta-feira, às 6 da manhã. Um Costa Azul com RTV e Restaurante Os Ximenes, o meu abraço, o meu carinho com você. Vamos ver se a gente acerta algum palpite, que a gente erra tudo aqui, mas vale pela brincadeira, pela gozação, programa com análises sérias, com momentos de descontração. O importante é que você fique com a gente, que você goste e fique sempre na TV Max. Porque na TV Max, o Rio corre para Max.